Na quinta-feira, 20 de abril de 2017, a população de uma pequena cidade no interior de Rondônia se comovia e organizava mutirões para procurar uma jovem desaparecida. Jéssica Moreira Hernandes, de 17 anos, sumiu naquele fatídico dia no município de Cerejeiras, localizado no cone sul do estado. Ninguém imaginava que o seu desaparecimento revelaria uma história com várias versões, mas sempre com o mesmo desfecho: a sua morte. O dia começou com Jéssica não indo para a escola porque estava com cólica. Ainda pela manhã, tomou remédio e às 8h30 avisou a mãe que sairia de bicicleta, mas logo voltaria. Sua saída não foi motivo de estranheza, já que a adolescente produzia e vendia pão de mel. Essas saídas eram rotineiras para comprar os ingredientes, mas ela sempre voltava rápido, o que não aconteceu naquela ocasião. O celular de Jéssica chamava até cair a ligação durante o dia, mas depois das 10 horas da noite, o número começou a dar como desligado. A sua mãe chegou a ir para o hospital diversas vezes porque não conseguia comer de tanta preocupação. Depois de muita procura e de 4 dias, no fim da tarde de 24 de abril, a estudante foi encontrada morta na zona rural de Cerejeiras, já em estado de decomposição. A jovem foi localizada por duas mulheres que faziam caminhada e sentiram um forte odor. Quando se aproximaram, viram que o corpo estava enrolado em uma lona e apresentava sinais de uma tentativa sem sucesso de incêndio. A polícia prendeu os suspeitos de cometerem o assassinato no dia seguinte. Eram eles o namorado de Jéssica, Ismael José da Silva, o primo de Ismael, Diego de Sá Parente, e a sua esposa. Após a prisão em revolta, centenas de pessoas se reuniram na frente da delegacia e um pequeno grupo chegou a agir com violência e atacou o prédio público jogando pedras nas janelas. O delegado do caso, Rodrigo Espissa, tentou conter a multidão, mas eles tentaram invadir o prédio mesmo assim. A população só se dispersou com a chegada do reforço policial, que criou uma barreira com viaturas e o uso de balas anti-motim. A esposa do Diego foi liberada um dia depois por falta de provas de seu envolvimento. O motivo da morte foi revelado em seguida: um teste de fidelidade planejado pelo namorado e por seu primo. Consumido pelo ciúme e desconfiado de uma suposta traição, Ismael organizou com seu primo um teste de fidelidade para Jéssica. Diego atraiu a garota para a casa da sua mãe, local onde o crime aconteceu, dizendo que possuía provas de uma traição de Ismael. Já na casa, Diego levou Jéssica para a cozinha e a deixou de costas para o local em que Ismael estava escondido ouvindo. Durante a conversa, o rapaz tentou persuadi-la, falando que mostraria as provas da traição de Ismael, caso ela confessasse que havia traído ele também. O delegado do caso relatou que, abre aspas, Diego disse que Jéssica confessou que traiu Ismael, mas talvez ela tenha até mentido na ânsia de receber a informação dele. Alguma coisa que Jéssica falou despertou a ira de Ismael. Segundo Diego, após a confissão, Ismael perdeu o controle. Ele estava com um pedaço de ferro na mão, entrou na cozinha e falou: "Então é isso." Nisso, a Jéssica vira e leva um golpe na cabeça e desmaia. Fecha aspas. Após a agressão, Diego teria ficado chocado com a atitude do seu primo, porque não esperava tal reação. Logo em seguida, o namorado da Jéssica a levou para um espaço vazio da casa. Quando ela começou a recobrar seus sentidos, ao perceber, Ismael a empurrou novamente, fazendo com que batesse a cabeça no chão e desmaiasse de novo. Em depoimento, Diego diz que pediu a seu primo que parasse, mas em seguida Ismael pegou uma faca e golpeou a garota nas costas e logo depois na garganta, assassinando a Jéssica. O delegado Rodrigo Espissa ainda contou que, abre aspas, Diego falou que virou o rosto porque não aguentou a cena. Na sequência, Ismael disse: "Agora você está comigo. Você vai me ajudar, porque senão eu mato você também. Você não vai falar nada e vai me ajudar." Essa foi a versão de Diego. Fecha aspas. Depois do assassinato, Ismael saiu e voltou dirigindo um carro com carroceria e lona. Ele e o primo embalaram o corpo, amarraram e o colocaram dentro do veículo. Ismael ainda pegou o celular e a bolsa e deixou que seu primo limpasse os vestígios de sangue na casa da mãe dele e sumisse com a bicicleta de Jéssica. Depois de limpar as provas do crime, Diego desmontou a bicicleta e a jogou dentro do poço de uma propriedade. O local foi achado pelos policiais após a confissão de Diego.
com 10 metros de profundidade e 3 metros de água. Lá encontraram 2 camisetas sujas de sangue e um par de chinelos, além da bicicleta desmontada. Após completar um mês em prisão temporária, o delegado pediu a prorrogação da prisão dos suspeitos por mais 30 dias. Semanas depois, o celular da Jéssica foi achado na zona rural por um homem de 49 anos, próximo ao local onde o corpo dela havia sido localizado. Ele disse que suspeitava que o celular poderia ser da jovem, por isso o entregou às autoridades. Em junho de 2017, 2 meses depois, Ismael e Diego foram indiciados por homicídio com 4 qualificadoras: motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e crime contra a mulher, no caso, feminicídio. Além disso, eles foram indiciados por ocultação de cadáver. O delegado explicou que as investigações apontaram para a participação dos 2 homens no crime e solicitou a mudança da prisão temporária para preventiva. No mês de agosto, foi marcada a audiência de instrução e julgamento, que é uma sessão pública guiada por um juiz e conta com a presença das partes, advogados e testemunhas. O réu, o autor aquele que move a ação contra outra pessoa, perito e eventuais testemunhas também apresentam seus depoimentos. A partir daí, são produzidas as informações utilizadas como prova. Ao contrário das pessoas que tentaram invadir a delegacia no dia da prisão dos 2 homens, a família da jovem assassinada acreditava na inocência do ex-genro. Inclusive, a mãe da vítima havia começado a visitá-lo na prisão. A advogada de Ismael, Sara Eugênio de Souza, falou em entrevista que, abre aspas, desde a prisão de Ismael até o presente momento, não existem indícios de autoria ou participação de Ismael nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Quando fui contratada nessa causa, tive aval dos pais de Jéssica, que pediram para defendê-lo, pois sabem que ele é inocente e jamais faria isso com a filha deles. Após 2 audiências de instrução, em setembro de 2017, concluíram que Jéssica foi morta no mesmo dia que havia desaparecido, em 20 de abril de 2017, aproximadamente às 9 da manhã. A reviravolta foi Ismael ser considerado inocente do crime de matar a namorada. Documentos, imagens de câmeras de segurança e testemunhas mostram que ele estava em seu local de trabalho no horário provável do assassinato. Existem mensagens no celular de Ismael enviadas para Jéssica às 9h35 da manhã, perguntando o que ela fazia. Como não obteve respostas, conversou com a mãe da garota para saber se ela estava bem. O juiz concluiu que o rapaz não teve envolvimento na morte da namorada e determinou a sua liberdade. Já seu primo Diego não teve o mesmo destino. Os indícios da autoria do crime contra ele eram fortes. Além de descrever o assassinato com detalhes, existiam conversas registradas no celular que comprovam que os 2 se encontraram na casa da mãe do Diego. Documentos e testemunhas também apontam que ele comprou a lona e pediu a caminhonete emprestada. Dessa forma, o juiz decidiu que existia um conjunto suficiente de provas para atribuir a autoria do crime e determinar que fosse julgado pelo tribunal do júri. Já o Ministério Público recorreu contra a decisão de inocentar o ex-namorado da Jéssica por acreditar que as provas apresentadas não eram suficientes. Abre aspas. O Ministério Público tem muita convicção e tem certeza de que Ismael participou da morte. Ele matou Jéssica, e essa certeza é com base em provas do processo. O Ministério Público respeita a decisão judicial, mas entende contrariamente ao que foi decidido. Em relação a Ismael, razão pela qual recorreu, apresentou todas as provas, os seus motivos jurídicos e fáticos, e agora aguarda que o Tribunal de Justiça reforme a decisão, disse o promotor Marcos Alexandre de Oliveira Rodrigues. Meses depois, em março de 2018, o Tribunal de Justiça de Rondônia altera a decisão que havia inocentado Ismael do crime. Agora, ele poderia ser julgado pelo júri popular, assim como seu primo, que permanecia preso desde a audiência de instrução, diferente de Ismael, que se encontrava em casa com sua família. O advogado de Diego teve negado a solicitação para substituição de júri, marcado para 22 de agosto de 2018. A motivação do pedido seria porque os jurados que fariam parte do julgamento eram funcionários públicos e, como o pai da vítima também poderia haver parcialidade durante o julgamento, mas a proposta não se sustentou. A defesa de Diego pediu, então, que ele tivesse o direito de usar roupas comuns, ou seja, nada de uniforme da prisão. Segundo seu advogado, Fernando Milani, a roupa de presidiário poderia causar discriminação, o que não aconteceria com Ismael, que aguardava o julgamento em liberdade. Abre aspas.
Aos olhos de quem está observando, meu cliente já seria um condenado por estar com roupa de presidiário, enquanto o outro acusado estaria usando roupas normais, o que poderia comprometer a parcialidade do julgamento, fecha aspas. Esse pedido foi aceito. Embora seja um julgamento de caso de feminicídio, o júri foi composto por 6 homens e somente uma mulher. 25 pessoas foram pré-selecionadas, mas várias alegaram impedimento para compor o júri. O público se acumulava do lado de fora do Fórum de Cerejeiras às 4 da manhã com o intuito de pegar senhas para acompanhar o desenrolar do caso. 40 senhas eram destinadas a familiares, amigos e população e outras 10 à imprensa. No primeiro dia, as atividades iniciaram pela manhã e encerraram por volta das 11 horas da noite. Foram ouvidas 11 pessoas, sendo 8 testemunhas e 3 informantes, que são pessoas com alguma ligação aos réus ou à vítima. No segundo dia, Ismael chegou no local acompanhado da família, dizendo à imprensa que era inocente. Depois de 2 dias de julgamento, a sentença é anunciada. Ismael é condenado a 1 ano de reclusão por ocultação de cadáver e foi absolvido do crime de homicídio qualificado, com direito a recorrer em liberdade. Diego foi condenado a 18 anos por homicídio qualificado e mais 1 por ocultação de cadáver em regime fechado. Em abril de 2019, o Ministério Público de Rondônia e as defesas dos réus solicitaram recurso contra as penas. O Ministério Público alega que a decisão, abre aspas, foi manifestamente contrária à prova dos autos, fecha aspas, e pediram a anulação. A defesa de Ismael entrou com recurso pedindo um novo julgamento em relação ao crime de ocultação de cadáver e afirmou que não existem provas da participação dele no crime. Com Diego, a defesa solicitou a anulação do julgamento, fixação da pena base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão. O relator Valdeci Castelar Citon diz que os jurados tomaram essa decisão de forma incoerente. Por isso, Ismael deveria ser julgado novamente pelos 2 crimes. No caso do Diego, o Tribunal de Justiça aceitou o pedido de confissão qualificada. Sua pena passou para 18 anos de reclusão e 10 dias multa, que é o valor a ser pago pelo réu de acordo com a quantidade de dias determinados. Dessa forma, a decisão do júri popular, que tinha absolvido Ismael do crime de homicídio qualificado, foi anulada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia. Ele passaria por um novo julgamento. No dia 23 de outubro de 2019, o rapaz que foi acusado de matar sua namorada foi julgado pela 2ª vez pelo Tribunal do Júri. O julgamento durou 2 dias. No primeiro, 3 testemunhas de acusação falaram em plenário, enquanto a defesa de Ismael trouxe 5 testemunhas. Um policial civil também esteve presente para relatar sobre o desaparecimento e como ocorreram as investigações. No segundo dia, a defesa mostrou um vídeo de 2017 do delegado, o mesmo ano em que Ismael foi inocentado. O promotor fez sua sustentação durante 1h30. Isso significa que ele apresentou as razões de solicitar o recurso ou as contrarrazões ao recurso da outra parte. Após 2 dias de julgamento, Ismael chorou quando ouviu a sentença. Ele foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado em regime fechado, mas absolvido da acusação de ocultação de cadáver. Como a sentença na primeira instância, tinha o direito de recorrer em liberdade. Por isso, no dia seguinte, os seus advogados entraram com um pedido de habeas corpus. Enquanto aguardavam o julgamento do habeas corpus, a defesa também fez o pedido de liminar, que tem o objetivo de conseguir um direito ou realizar uma ação, antes que os procedimentos padrões aconteçam. Mas a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Rondônia negou essa solicitação. Em dezembro de 2019, o habeas corpus que haviam solicitado também foi negado pelos desembargadores do Tribunal de Justiça de Rondônia. A última informação do caso divulgada nos jornais foi em 2020. A defesa de Ismael havia solicitado o recurso de apelação, que é exigido por quem se mostra insatisfeito com a sentença pronunciada pelo juízo de um processo, mas também foi negado. Desde então, Diego e Ismael seguem cumprindo suas penas.